Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês do mangá, da obra, que assim, foi uma das mais bizarras que eu já li na minha vida. E assim, bizarro que você começa lendo de uma coisa, achando que é uma coisa, e no final vai mudando e você não vai entendendo o que está acontecendo, e aí acontecimentos, escolhas bizarras foram acontecidas aqui. E eu já vou informar para vocês. E já deixo aqui um pequeno adendo que esse vídeo vai ter um pouco de spoiler, porque é impossível eu falar o porquê que eu achei esse mangá bizarro sem contar o porquê que eu achei esse mangá bizarro. Faz sentido? Então, já fiquem avisados. Eu acho que assim, às vezes o spoiler até vai incentivar vocês a querer procurar esse mangá, assim. Eu só acho. Esse mangá que eu estou falando é chamado de Fraction e ele é do mangaka Shintaro Kago. E aí você vai falar, Regina, Shintaro Kago, já ouvi falar desse homem. E esse homem é o autor de Demência 21, que veio para o Brasil pela editora Todavia e que vai ganhar mais uma nova obra futuramente pela editora New Pop, chamado de A Poderosa Invasão Mongol, tá? Mas aí a gente entra nisso aí depois, porque o que importa mesmo é a bizarrice de Fraction e eu preciso contar pra vocês. E a gente começa essa história com um grupo de colegas, de pessoas, né, que são colegas de trabalho na cafeteria Chat Noir. E aí, o que está acontecendo nesse tempo? Muito tem se falado, tanto nas notícias quanto esse próprio grupo tem muito falado sobre uma onda de assassinatos que tem acontecido. Assassinatos esses que estão sendo um pouquinho assim, muito noticiados, muito bizarros, está causando medo assim na sociedade completamente, principalmente porque está assolando aparentemente só a cidade de Tóquio. E esses assassinatos acabou agravando tanto na população e está acontecendo de uma forma tão rápida que ficou o assassino conhecido como Demônio Cortador, porque ele dilacerou a vida já de 3 mulheres e ele não parece estar nem um pouco perto de terminar. E um pouco da bizarrice é que a gente começa a ver essa história pelos olhos de nada mais, nada menos que o Demônio Cortador. Isso mesmo, pelo serial killer. Então a gente sabe o que ele tá vendo, o que ele tá pensando, e a gente sabe que tá vendo pelos olhos dele, mas vai não acreditando até o momento que coisas horrorosas começam a acontecer. E eu devo dizer que esse mangá, ele é gráfico. É tipo assim, se morreu, você vai ver a morte com muitos detalhes, e principalmente porque o autor aqui parece que usou aquele modo quase que igual, não sei se vocês já ouviram falar de rotoscopia. Se fala muito de rotoscopia nos animes, né? Que são aqueles animes que parecem a arte, o design parece esquisito, mas ao mesmo tempo parece lembrar os traços muito mais humanos que, entre aspas, cartunescos que desenho. E aqui ele usou essa mesma técnica, uma técnica parecida. Não sei se chama rotoscopia nos mangás também, mas assim, quando você vê uma pessoa, um personagem pra lá de Bagdá, que arrastou pra cima, que foi de Americanas, ele tá com uma cara bizarra, medonha, parecendo quase, tá? Vai lá você lê o mangá e fala que não é assim, mas é quase um pouco parecido com o humano, porque o traço fica bizarro, de feio, e aí complementa com bizarro de parecer um humano e você fica um pouco desconfortável. Mas calma que não é só aí que as coisas começam a ficar um pouco bizarras. Na verdade, esse é o começo da ladeira abaixo. Então, como eu disse anteriormente, a gente acompanha o assassino. Então a gente acompanha os pensamentos dele, que são muito bizarros, porque ele começa a falar com um irmão que a gente nunca vê esse irmão ali, então a gente não sabe o que está acontecendo. A gente vê por que ele escolhe as vítimas, a gente vê o que ele faz para conquistar as vítimas, para confiar nele, a gente vê as mortes, a gente vê os corpos. Assim, não sei nem o que falar. Deslacerados é a palavra que mais encaixa aqui. E a gente vai vendo, tipo, a polícia que tá ali tentando, a gente vê, acompanha muito esse grupo de colegas que vão falando. Tem uma menina lá que é tipo, começa a achar que ela é uma investigadora e ela fica, isso aqui deve ser por causa disso, ele escolheu essa vítima por causa daquilo, e as vítimas vão aumentando, tá, gente? E aí a gente vai acompanhando essa ideia. Junto a isso, quanto mais as vítimas vão aumentando, começa que a gente não vê algumas mortes acontecendo. Aí parece esquisito, parece escolha do autor, mas na verdade
é porque não era ele que estava matando desde o começo. E aí ele começa a ver que tem alguém copiando. Ou copiando, no caso. E aí que até chega a ficar uma hipocrisia no ar, né? Porque ele fica, meu Deus, quem está me copiando? Quem é esse desgraçado que não tem uma criatividade própria? Está me copiando, acabando com o meu trabalho. Então vamos fechar esse ciclo. Aqui a gente tem o nosso protagonista, que é o assassino. E a gente vê tudo pelos olhos dele. A gente vê ele vendo as notícias na TV e vendo as pessoas, né, tentando descobrir entre pessoas normais mesmo de trabalho, até, né, o bafafá que fica correndo ali do povo querendo saber o que está acontecendo e com medo. E aí, junto a isso, tem a polícia ali agindo, tentando descobrir quem é, obviamente. E uma informação que eu não acabei falando, entre um capítulo e outro, a gente tem um outro protagonista também que vai aparecer nessa história. O protagonista é esse, que é o próprio mangaka do mangá. É o Shintaro Kago que aparece ali. Em forma de escrita, não, meus amigos. Ele se autodesenhou e ele faz parte do mundo onde tem esse tal assassino que a gente acompanha. Na verdade, o Shintaro Kago, ele é conhecido também na obra pelos seus mangás. E aí, no meio de uma entrevista, não, vamos dizer que no meio de uma conversa que ele tem ali com uma revista em específico, essa revista fala o seguinte: meu amigo, você é muito bom em escrever coisas depravadas. Você poderia fazer um perfil desse cara, desse assassino que tá acontecendo? E aí o Shintaro Kago fica meio que sem entender por que diabos querem isso. A gente também não entende por quê, porque a gente já tava lá com o assassino e agora tem o próprio mangaka na história. E aí essa revista quer que ele faça isso. E não somente isso, a revista quer que ele desenhe como é que essas mortes têm acontecido. Então, capítulo sim, a gente tem o assassino, capítulo não, a gente tem o mangaka na própria história, tentando descrever como é a psique do assassino, o que ele está fazendo, como ele está fazendo e quais são as proporções disso. E como eu digo isso, fica parecendo assim, tá estranho, mas não tá bizarro ainda. E aí eu vou comentar algumas coisas que o mangá vai te levando a pensar que essas partes onde temos o mangaka é só uma gracinha que ele tá fazendo. Que ele vai lá, começa a falar de perspectiva, começa a falar quando um autor quer te mostrar uma coisa, ele coloca mais em evidência e vai deixando outras coisas subentendidas ou no subplano, e que a gente fica tão engatado com a história principal que é como se, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, vocês podem não estar percebendo aqui o Tanjiro aqui atrás que podia estar andando e você não está vendo. É só um exemplo aqui que eu inventei aqui na hora. Mas ele começa a falar disso. Então todo o capítulo que ele aparece são informações vagas. Ele começa a falar informações vagas do que pode estar acontecendo e de como a gente acha que o assassino é uma pessoa, mas pode ser outra. Cita filme, cita tudo que ele pode citar. E aí você começa a achar até um mangá chato. Você fica, meu Deus, pula logo esse capítulo. Eu quero ver mais do assassino, quero ver mais do que vai acontecer. Quero que ele seja pego. E aí, meus amigos, que a história começa a ficar esquisita. Para eu exemplificar o quão esquisita, eu quero que você se imagine nesse momento conversando com uma pessoa. Pode ser comigo mesma. Estamos conversando eu e você. Tô começando a falar umas coisas desconexas. Você tá lutando mais do que pode para entender o que eu tô falando. Estou falando sem parar. Não deixo você falar quase. Umas perguntas quase que retóricas, porque eu que vou respondendo tudo que vai acontecendo. Imagina nesse mesmo momento eu falar assim: na verdade, o assassino sou eu. E aí você pensa, um cômico, tipo, o assassino sou eu porque eu estou escrevendo esse mangá. Não, meus amigos. O mangaka, ele assume que ele é um serial killer. E aí aparece a cena mais bizarra que eu já vi e que o YouTube não vai deixar eu colocar aqui. Mas aparece o mangaka, pessoa que existe de verdade, falando que mata pessoas, descrevendo matando pessoas e mostrando desenhos de pessoas que conheceram Jesus muito mais tempo que a gente achava, porque é o grande plot dessa história. Então, assim, meus amigos, essa foi uma história muito bizarra, porque eu queria entender como é que foi que o mangaka pensou numa ideia brilhante, da onde ele tirou que ele podia escrever uma história e falar que ele mesmo é um assassino, que matou pessoas e que mata as pessoas mesmo. E aí eu achei que, eu não sei se vocês estão na mesma página, mas eu achei um pouquinho bizarro essa história, porque da onde que veio
essa ideia, hein? Será da onde que veio essa ideia? E é a partir daqui, meus amigos, que o mangá ele vira de ponta cabeça, realmente exemplificando o que ele falou. Quando ele não quer mostrar uma coisa, ele não vai mostrar. E aí agora, a partir desse momento, dessa descoberta, ele mostra tudo o que a gente não viu acontecendo. Então se a gente achou que a gente não viu uma pessoa que estava copiando a outra, agora você vai ver tudo. E até coisas que você não queria ver nesse mangá, que ele começa a ficar, assim, com o mundo bizarro. E essa é a história de Fraction, que eu precisava comentar com vocês. Eu precisava fazer esse vídeo um pouco mais intimista na história, que vocês precisassem entender qual o ponto do porquê eu achei bizarro. Não tinha como fazer esse vídeo sem falar muitos detalhes do que vai acontecendo. Porque é isso que tornou essa obra esquecida, inédita no Brasil. Que não sei se algum dia vai ser publicado, já digo aí de passagem, porque o Shintaro Kago, coitado, tá sendo esquecido. A New Pop que vai trazer, enfim, mas tá esquecido aí no mundo. Mas a gente tem um carinho um pouquinho bizarro, porque se a gente tem um Jundito que faz bizarrices, o Jundito não se coloca nas bizarrices. O mangá de Jundito é o quê? Ele com gatos. Esse autor aqui preferiu botar ele com pessoas mortas. E como ele, serial killer, entendeu? Entendeu aqui como que o negócio aqui ficou um pouquinho esquisito? E aí, eu precisava realmente contar isso pra vocês. Então me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história. E se existe mangás mais bizarros que esse. Porque eu já li mangás mais bizarros. E talvez a gente faça um quadro de mangás bizarros que as pessoas talvez não conheçam. Acho que é uma boa ideia, na verdade. Então me diga aqui nos comentários se você já leu esse mangá e o que você achou. E se interessou, realmente ler e ver o que mais acontece. E que no final tudo tem um começo, meio e fim. E que você vai vendo que coisas que você achava que eram aleatórias contadas no mangá por um fulaninho, um ciclaninho, na verdade elas têm um porquê. E assim, gente, olha, eu não tenho nem o que falar. Não dá nem pra botar as imagens, muitas imagens desse mangá aqui, porque vocês não vão entender a dimensão do que se torna depois que a gente descobre que Shintaro Kago é um assassino em série. Mas é isso, gente. Caso tenha esquecido, deixe uma curtidinha aqui embaixo. E se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esquecendo de se inscrever e de ativar o sininho. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!